Salve Quinta, aquele abraço, bom dia especial para você, que você tenha um dia iluminado, cheio de muitas boas energias. E a gente aqui no Tomazão TV atualizando as informações de Remo e Paysandu. O Remo que joga no sábado e o Paysandu que só volta a jogar na segunda-feira lá em Araraquara. O Remo joga em Belém contra o Atlético. Vamos atualizar as informações do Baianão, que vai ter a volta do zagueiro, vai ter a volta do lateral, perdeu o volante contundido, problema muscular, mas terá praticamente a força máxima contra o Atlético. Jogo dificílimo neste sábado no Baianão, com os ingressos começando a ser vendidos hoje. Quer dizer, vai começar a vender hoje e vai acabar hoje mesmo, pelo jeito. Não tem R$80, preço já definido pela diretoria. E o Paysandu buscando forças, levando a moral do elenco, porque vai ter que mudar o time de novo. Já não vai ter pelo menos 2 jogadores, um por contusão e outro por suspensão, para o jogo contra a Ferroviária segunda-feira em Araraquara. Mas antes eu queria lembrar que é bom, importante você assinar o canal, deixar aí a notificação no sininho para receber essas notificações e like, muito like, amarrota esse like para a gente fortalecer o conteúdo, para que o YouTube possa divulgar cada vez mais o nosso trabalho, o nosso conteúdo, para a gente ficar mais forte. Com 50 mil vai ter sorteio e eu quero premiar você. Tamo juntos, então? Vamos seguir em frente. Rapidinho, nessa quinta-feira, até porque eu estou preparando uma entrevista especial para esta sexta-feira com o técnico Guto Ferreira do Remo, papo descontraído, falando dessa vinda dele pro Remo, né? 4 vitórias seguidas, a gente vai começar falando do Remo, o Remo que joga no sábado contra o Atlético, o Atlético que vem ali mais para baixo da tabela, ainda tentando fugir o máximo que possa, né, dessa zona maldita do rebaixamento, na qual o Paysandu está em última colocação, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, e terá alguns problemas para a formação da equipe, o time do Atlético. Depois a gente vai confirmar já no sábado, até porque o Remo tem o Klaus voltando praticamente hoje se treinar normalmente, ainda tem sexta-feira e pode assumir de volta a sua condição de titular na zaga ao lado do Kaique. E o Marcelinho automaticamente voltando na lateral direita, ele que fez muita falta, embora o Pedro Castro não tenha comprometido. Mas o importante é que o Remo vive um astral muito legal, o ambiente é saudável, tranquilo, em função dos bons resultados conseguidos pelo técnico Guto Ferreira com o elenco fechado, unido e vislumbrando o grande objetivo que é o acesso. Aliás, o Pedro Castro foi quem fez o gol, entrou no lugar do Nathan Camargo, que está contundido, está fora do jogo, é contusão muscular e é muito provável que demore aí de 10 a 15 dias para retornar. E Pedro Castro feliz com o gol que marcou. E também fala a respeito do jogo no Baianão. Bom, menos torcedores, mais um caldeirão com a torcida jogando junto. Tudo isso é muito importante. Mas feliz com o gol e principalmente pelo passe e assistência do Pedro Rocha. Fala aí, Pedro Castro, aqui no Tomazão TV. TV do Remo. Muito feliz pelo gol. Era um gol que eu estava buscando há muito tempo. E com gosto especial agora, podendo marcar num clássico, era um sonho. Então, estou muito feliz por isso. Mas, além disso, a vitória é mais importante. Acho que veio no momento bom que a gente está vivendo dentro da competição, numa reta final. Então, acho que isso dá muita coragem pro time encarar os próximos desafios. Quais as diferenças e quais as vantagens que tem para jogar aqui no Baianão? Eu acredito que a vantagem que tem é o fato de a gente treinar aqui todo dia, né? Mas futebol é jogado, quando o juiz apita, fica totalmente diferente, a atmosfera é diferente. A equipe do Atlético é uma grande equipe, por mais que esteja numa situação diferente da nossa, quando nós enfrentamos eles lá, foi um jogo muito difícil. E na competição não tem jogo fácil, mas acredito que a única vantagem é essa, da gente conhecer o campo. Mas tirando isso, a importância da torcida também, que fica mais perto ali, fica aquela pressão que a gente fala, né? Então, acho que vai ser importante também jogar aqui na nossa casa, um lugar que a gente conhece. Espero que a torcida possa encher aí mais uma vez e nos apoiar.
Aí o volante Pedro Castro, com certeza, vai estar no time titular, embora o Luan Martins é um jogador que esteve muito bem quando acionado e que foi preciso ser utilizado. Tem o Jaderson também. Acho que não muda muita coisa até a volta do Marcelinho, o Klaus, e o restante do time deve ser o mesmo que começou jogando contra a equipe do Paysandu. Sábado, Baenão, 20h30, horário noturno, e o Remo terá apoio incondicional da sua torcida. E tomara que seja assim. E pode aguardar amanhã uma entrevista exclusiva para você aqui no Tomazão TV com o Guto Ferreira, tá certo? Pode ficar esperando aí que de manhã o vídeo sobe e o Guto Ferreira vai estar com a gente aqui, especialmente no Tomazão TV. Falando do Paysandu, que tenta juntar os cacos depois da derrota para o Remo, uma derrota que foi dolorida da forma que aconteceu, a gente já falou sobre isso ontem, da entrega, da forma de como o Paysandu encarou o clássico, né? Muita gente não acreditando, com todo o favoritismo da equipe do Clube do Remo, mas o Márcio conseguiu extrair o melhor desses jogadores. Ou seja, agora, essa motivação do jogo, ela poderia ter sido utilizada em outras partidas. Por exemplo, aquele jogo contra o Botafogo. O Paysandu foi horroroso, né? O jogo foi ruim por todo, mas ele conseguiu perder para o Botafogo lá dentro de Ribeirão Preto, no finalzinho. Aliás, tem sido recorrente de tomar gol no final, e isso foi citado pelo técnico Márcio Fernandes, até pelo próprio presidente Roger Aguilera, indagado pelo Dinho, a respeito dessas derrotas nos finais de jogos. Mas o Paysandu tem sim o que extrair. Olha, são 6 jogos e é um de cada vez. Segunda-feira, 7h30 da noite, lá na Fonte Luminosa, em Araraquara, contra a Ferroviária, que também está brigando naquela parte de baixo da tabela, mas é um time que é muito enjoado. E o Paysandu, se tiver essa motivação que encontrou no jogo contra o Remo, não tem dúvida que vai fazer jogo duro. Não tem o Brian, contundido, é muscular, não tem como. E o Marlon, que fez o seu melhor jogo pelo Paysandu no ano contra o Remo na terça-feira e que não vai poder jogar porque levou o 3º cartão amarelo. Mas o Wendel, um daqueles jogadores que pouco foi utilizado e que o Márcio resgatou nessa sua volta, foi muito bem no jogo contra a equipe do Remo. Falou, sintetizou, na verdade, né? A derrota, o sentimento da perda e, óbvio, mais uma vez, sem esquecer do torcedor estando do lado da equipe bicolor. Wendel. Cara, fizemos um baita de um jogo, fomos superiores, nos entregamos, nos dedicamos, esforçamos. Infelizmente o resultado não veio, queríamos muito ter vencido, saímos atrás do placar, tomamos 2 gols e conseguimos empatar e tivemos a oportunidade de virar, mas acabamos que não fomos tão letal e acabamos sofrendo no final com gol de falta, infelizmente. Fomos muito superiores e tínhamos muita chance de sair vencedores desse clássico. Estava em mente de que seria um grande jogo e que a gente poderia sair com resultado positivo. Então, foi um ambiente muito, muito incrível. Jogar um clássico e marcar gol num clássico também é muito bom. Então, como eu disse, felizmente saímos derrotados, mas levantar a cabeça que enquanto tiver 1% de chance, a gente não vai parar de lutar, a gente não vai parar de batalhar e pedir o apoio da torcida, porque apoiar a gente, porque a gente vem se dedicando diariamente, vem trabalhando bastante, e não vai ser diferente. Aí o garoto Wendel, que fatalmente pode ser utilizado pelo técnico o Márcio Fernandes. Tomara que o Garcês, que foi até onde pôde no clássico, lógico, não está 100%, mas fatalmente vai poder ir para o jogo. Dificilmente vai contar com o Diogo Oliveira, mas o Garcês, sem dúvida alguma, faz a diferença para o Paysandu e se conseguir armar um bom esquema, pode trazer sim um bom resultado lá de Araraquara. Só lembrando que
A rodada já começa neste sábado, nesta sexta-feira, né, amanhã, um jogo, Amazonas Novo Horizontino. Interessa para o Remo, porque o Novo Horizontino está lá na terceira colocação, e se o Amazonas conseguir atrapalhar a vida do Novo Horizontino, melhor para o Remo. Mas se o Novo Horizontino atrapalhar a vida do Amazonas, melhor para o Paysandu. Então, é lá e cá. Para fechar, só lembrando, amanhã, sexta-feira, entrevista exclusiva, especial para você aqui no Tomazão TV, com o Guto Ferreira, o técnico azulino, para você. Tá certo? Ótima quinta, abençoada, de coração. Aquele abraço.